Olá, vamos seguir abordando o livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, capítulo 10, Clínica Médica, Sistema Neurológico é o nosso assunto a abordar, porém nós iremos destacar o coma, tá? Quando falamos em coma, temos que analisar e observar a situação do coma como uma forma, entre aspas, né? Eu diria um lado positivo e um lado, óbvio, negativo. O lado positivo do coma é o cliente precisou, né? Entrar, diria dessa forma, em um coma induzido para que assim pudesse diminuir a pressão intracraniana, hipertensão intracraniana, ou até mesmo para que áreas cerebrais fossem menos atingidas, advindo por alguns aspectos. O estado de coma faz com que ocorra algumas perdas de sensibilidade, faz com que ocorra alterações neurológicas. E com isso, o cliente tende a ter a perda, eu diria, durante o estado de coma, de algumas sensibilidades, de abertura ocular, né? E alguns relaxamentos musculares. Não é à toa que esse cliente necessita adentrar, né? Utilizar o que nós chamamos de ventilador mecânico. Porque os pulmões desse cliente, ele, entre aspas aqui conosco, tá? Ele não vai ter a sua funcionabilidade normal e natural como teria se ele não estivesse no estado de coma. E aí é necessário que esse cliente tenha um suporte ventilatório para que ele não tenha uma parada cardiorrespiratória advinda por um erro, né, de não ter utilizado o suporte ventilatório. Deu para entender? Então, a gente vai ter aí um cliente com algumas alterações neurológicas advindas do próprio estado de coma. E esse estado de coma faz com que esse cliente venha a precisar do ventilador mecânico e é um cliente que provavelmente, muito provavelmente, também vai precisar de uma fisioterapia para que não ocorra ou diminua, né, as atrofias musculares, porque é um cliente que provavelmente, cada caso é um caso, pode vir a necessitar desse ventilador mecânico por um período mais prolongado. E aí a gente vai ter um cliente com perda do tônus muscular, fazendo com que ocorra, entre aspas, tá? Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, mas eu estou falando de um modo geral. Fazendo com que ocorra o que nós chamamos de atrofia muscular. Tudo bem até aqui? E aí, existem sim em alguns aspectos, alguns exames que a gente consegue diagnosticar um cliente que está no estado de coma. Eu falo para você que o coma pode ser induzido pelo próprio profissional de forma a diminuir esse ataque ao cérebro, tá? Por algum aspecto, por algum motivo. Mas o coma pode acontecer de forma natural. E aí, o que seria, por um exemplo, tá? Para vocês conseguirem meio que entender um coma de forma natural. Seria, exemplo, um cliente com hiperglicemia de forma grave, extrema grave. Então, é um cliente que vai ter uma hiperglicemia lá às alturas, mega altura, e vai acabar entrando num estado de coma, né, alteração neurológica e tudo mais, fazendo com que haja necessidade, sim, de um suporte ventilatório, tá? E aí, para que você possa entender e diagnosticar um cliente como estado de coma,
faz-se necessário que você realize alguns exames. Um deles, sinais e sintomas, um deles, exame físico, exame clínico, tá? E aí, você vai fazer alguns sinais para identificar se tem alguma sensibilidade, se tem alguma fragilidade. Um desses sinais é o que nós chamamos de escala de coma de Glasgow, né? Que nós vamos conseguir identificar se esse cliente realmente, qual é o nível do coma desse cliente. Eletrocardiograma, eletroencefalograma, isso tudo faz com que nós tenhamos mais a concretizar esse coma desse cliente, tudo bem? E aí, como eu já falei, esse cliente vai necessitar, né, de um suporte ventilatório, porque ele vai ter algumas regiões musculares que vão sofrer e vai acabar tendo o seu relaxamento também, porque o cliente, isso que eu ia falar, o cliente vai entrar no estado de coma sendo induzido, ele precisa ser sedado. E mesmo se ele não foi induzido, se ele entrou num estado de coma, advindo por alguma patologia, vai necessitar que haja uma sedação a posteriori para que ele não saia do estado de coma e venha brigar com o ventilador fora, né, eu diria, fora de um contexto. Porque no desmame do ventilador, o cliente vai... A intenção é que esse cliente comece a ter as suas funções respiratórias naturais, fisiológicas e normais, mas existe algumas preocupações mediante a isso. Existe alguns parâmetros a sinalizar, ou melhor, a mensurar no próprio ventilador, fazendo com que esse cliente entre com a sua respiração de forma espontânea. Mas aí é algo a estudar, eu não vou entrar muito nessa questão do ventilador, até gostaria, mas não vou entrar, porque é relativo a uma outra disciplina que vocês terão. Então, não vou entrar por questões éticas, tá? Mas, assim, por alto, eu já estou informando a vocês que existem métodos ventilatórios, né? E faz com que um desses métodos faz com que ocorra realmente o desmame, favorece ao desmame, favorece para que esse cliente venha a ter a sua função respiratória mais espontânea, tá? E aí acontece o desmame, porque ele começa a responder, né? Os pulmões começam a trabalhar de forma fisiológica, natural e normal, fazendo com que os médicos fiquem um pouquinho mais à vontade. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, quando eu falo do estado de coma, eu falo dos cuidados de enfermagem, tenho que falar. Então, os cuidados de enfermagem, como vocês já sabem, eu sigo o livro para eu não deixar de falar nenhum. Manter a grade do leito elevado, óbvio, se o cliente está desorientado, acamado, tem que manter as grades elevadas. Deu para entender? Agora, se ele não está desorientado, está deambulando, uma fica elevada e a outra não. Tudo bem? Que aí ele consegue sair por aquele lado que não está elevada a grade. Mas se ele dormir, o ideal é que suspenda a grade, tá bom? E o ideal é que tenha uma escadinha do lado da grade que não está suspensa para que ele possa descer, né, de forma mais segura e não dar pulinho. E que essa escadinha tenha em seus pés as borrachinhas, que as borrachinhas favorecem para que essa escadinha não escorregue, tá bom? Observar e anotar qualquer alteração do cliente. Repito, sempre falo a mesma coisa. Qualquer alteração que vocês perceberem no cliente, tem que relatar, tem que anotar, tá bom? E passar adiante. Então, qualquer nível de consciência, mediante o sistema neurológico, tá? Sistema neurológico, qualquer nível de consciência alterado tem que relatar. Então, os exames físicos e os exames clínicos a serem realizados tem que ser minucioso para que você consiga identificar alguma alteração e assim relatar à enfermeira, ao médico, enfim, a quem de direito. Sinais vitais, idem, tá? Manter alinhamento external da cabeça, ou seja, o corpo alinhado,
quando esse cliente estiver em decúbito dorsal, para que a gente venha a ter um cliente neurológico, ele tende a ter desvio, né? E fazendo com que isso venha a ter algum comprometimento a posteriori. Então, o ideal é que a gente mantenha esse cliente alinhado para que os acometimentos a posteriori sejam diminuídos mediante algum erro nosso, tá bom? Vamos lá, continuando. Colocar coxim. Coxim grossamente falando, tá? Uma forma de acolchoar determinada área, tá? Então, manter um coxim ao redor da cabeça para que esse cliente não venha a ter, tá? Lateralização de cabeça. Manter coluna cervical em posicionamento adequado. Sim, para que ele não venha a hiperestender ou flexionar demais. Desculpa. Observar e anotar a notificação padrão e eliminação intestinais, para saber se o sistema digestório desse cliente, o sistema de intestino grosso, né, desse cliente está em alinhamento com o que necessita, tá? Para que a gente consiga observar se houve ou está tendo algum relaxamento muscular de intestino, tá bom? Então, pode ser um intestino, possa ser que o intestino esteja sendo atingido pelo sistema de sedação, ok? Então, é necessário que a gente observe todas as funções fisiológicas desse cliente, tá? Seja diurese, seja fezes, tá? Vamos lá. Se possível, também colocar coxim, não só na região de cabeça, tá? Mas na região aqui de todo o corpo, favorecendo, ou melhor, diminuindo a possibilidade de lesão por pressão. Por isso é necessário que a gente tenha mudança de decúbito desse cliente, tá? De forma, eu diria, de forma cautelosa, para que o tubo não venha a ter nenhum tipo de deslocamento, tá legal? E essa mudança de decúbito tem que ser minuciosa e relatada, anotada, tá bom? Realizar movimentos passivos em membros superiores, sim. Membros inferiores de 15 minutos após o banho no leito. É para justamente a gente conseguir, o que eu falei lá atrás, fazer entre aspas, ok? Uma movimentação de membros para desfavorecer o que nós podemos chamar de atrofia muscular, tudo bem? E manter oxigenoterapia e medicação, se estiver prescrito, né? Na prescrição médica, tá bom? Então, estado de coma encerrou por aqui.